estamos iniciando mais um programa Fentech TV. Meu nome é Tatiana Lourençon, sou responsável pelo Departamento Jurídico da Fentech e do Sintec São Paulo. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Nelson Nazar, desembargador, ex-presidente e atual presidente da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho, segunda região. O tema de hoje será sobre o direito de greve, suas implicações e importantes considerações. Tatiana, é um grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui no Sintec mais uma vez. Estou à sua disposição para esclarecer tudo que tiver ao meu alcance. Prazer é nosso em recebê-lo, Dr. Nelson, como sempre. Hoje eu acho que é importante esclarecer para a população, para os trabalhadores, sobre o direito de greve. O que representa o direito de greve, efetivamente? Essa pergunta é uma pergunta interessante, muito embora ela seja muito ampla. Eu vou abordar essa questão da seguinte forma. O direito de greve é um direito conhecido por todas as democracias do mundo. Todas as democracias do mundo têm direito de greve. E o Brasil tem direito de greve também. No Brasil, o direito de greve é amplo e está estabelecido no artigo 9º da Constituição Federal, que dá ao trabalhador o direito de escolher as razões e os motivos que levem à paralisação do serviço. O direito de greve é um direito importantíssimo para a conquista dos trabalhadores. É fundamental que seja respeitado, mas é um direito também de duas mãos, de obrigações recíprocas, tanto dos empregados quanto dos empregadores. Muito bem. E quando uma greve não é bem organizada ou acaba não respeitando a legislação, quais as consequências para os trabalhadores? Essa é uma questão que deve ser pensada, porque a greve tem uma estrutura legal. Ela tem que ser feita na forma da lei. A lei que vige hoje no Brasil, a Lei 7783 de 1989, é uma lei democrática. É uma lei que está em consonância com a Constituição. O trabalhador tem que dar aviso prévio, tem que decidir a greve em assembleia da sua categoria, e daí então ele pode decretar a paralisação dos serviços visando obter aquelas reivindicações que estão estabelecidas pela Assembleia Geral. Basicamente é isso. Tá. E quando a greve é considerada abusiva, principalmente pelos tribunais? A greve basicamente é considerada abusiva quando ela viola a lei. Quando a lei utilizou a expressão abusiva, ela não disse a expressão ilegal. Abusivo é tudo aquilo que extrapola os limites do que é razoável. Por exemplo, eu vou dizer que a paralisação de uma grande avenida, numa greve, por exemplo, de vidreiros ou de metalúrgicos, é um abuso material do exercício do direito de greve. Por quê? Porque ele está obrigando toda a população a aderir àquele movimento que é só da categoria. Então a greve tem que ser uma greve civilizada. Ela tem que ser circunscrita à estrutura econômica e de trabalho da empresa e dos trabalhadores. É isso que está estabelecido na lei. Muito bem. Em relação aos serviços essenciais, a gente sabe que tem uma diferenciação aí até nos prazos e tudo mais. Eu gostaria que o senhor explanasse para os nossos telespectadores as diferenças, né? Quais são os serviços primeiramente considerados essenciais e quais são essas diferenças? Olha,
Os serviços essenciais estão estabelecidos na lei. São aqueles serviços sem os quais a população não pode ficar sem eles. Então, a estrutura do direito de greve para os serviços essenciais não é proibitiva, mas é preciso que ela traga outras regras que são estabelecidas na lei para que possa ser exercida. Por exemplo, o aviso prévio tem que ser de 72 horas, a obrigação de negociação coletiva tem que ser demonstrada para que ela não se transforme numa greve meramente política. E a única vedação que existe na Constituição ao exercício de direito de greve, isso é importante que se diga, é das Forças Armadas, da estrutura dos serviços de segurança pública, na forma como estabelecido no artigo 42 da Constituição Federal. Muito bem, encerramos aqui o primeiro bloco, faremos um breve intervalo e voltaremos com o Dr. Nelson Nazar para maiores explicações. Estamos de volta com o programa Fentec TV. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Nelson Nazar. Ainda sobre a greve, tá? Que ultimamente vem acompanhada de manifestações públicas. Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário, Dr. Nelson? Olha, Tatiana, esse cenário é um cenário novo que decorre do momento político que nós estamos vivendo. Um momento de descontentamento, um momento de muitas reivindicações e que, efetivamente, ele tem que ser avaliado à luz da lei e da Constituição. Um dos princípios basilares que informam o direito positivo brasileiro é a regra da igualdade. Todos têm que ter tratamento igualitário perante a autoridade pública. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a isonomia é importante para o regramento do exercício de um direito, no caso, o direito de greve. Nós já tínhamos falado no primeiro bloco que o direito de greve, para que ele não seja materialmente abusivo, ele tem que estar voltado para a atividade econômica a que ele está dirigido. Não é correto imaginar que uma manifestação possa bloquear vias públicas, bloquear avenidas, bloquear as marginais. Imagine você, por exemplo, a marginal do Rio Tietê, que liga São Paulo ao aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto internacional. E por mais justa que seja a reivindicação, não é aceitável que esta regra de igualdade seja efetivamente não cumprida. E qual é a regra da igualdade? Enquanto
metalúrgicos ou qualquer outra categoria estejam no exercício do direito de greve, ele, ou transportadores do transporte público, ele tem que estar efetivamente consciente de que muitas pessoas se utilizam do transporte público, muitas pessoas que não estão veiculados à regra econômica da sua categoria também se utilizam daquelas vias públicas. Por exemplo, alguém que tenha necessidade de fazer uma viagem nacional ou internacional. Ela precisa de se dirigir ao aeroporto e não é correto que ela não consiga. Então, quer me parecer que, apesar de não haver um tratamento legislativo específico para isso, a autoridade pública, a autoridade estatal, não deve permitir o fechamento de mobilização da população que não esteja vinculado ao movimento grevista. Porque, se assim proceder, nós estaremos violando o conceito de igualdade e o conceito de ordem. É preciso que haja ordem. Se não houver ordem, não é possível que as pessoas exerçam múltiplas atividades que não estão vinculadas ao movimento de paralisação. Então, o fechamento de uma marginal, o fechamento de uma via pública de grande circulação, ela efetivamente é uma forma abusiva de exercício do direito. Outra questão, por exemplo, é essa questão que envolve atividades não vinculadas ao exercício da greve. Recentemente, nós vimos o fechamento da Marginal Pinheiros e Tietê, aliás, recentemente não, ontem, onde trabalhadores que querem reivindicar casas, moradias, que é um direito legítimo, é um direito estrutural legítimo deles, reivindicar, mas não podem querer que esse direito seja exercitado com a imobilidade completa de uma cidade como São Paulo. Todos têm o direito de andar, todos têm o direito de trabalhar, todos têm o direito de se locomover. Então, neste caso, nós não estamos diante, sob o ponto de vista material, do exercício do direito de greve. Por exemplo, o fechamento de vias públicas em função da reivindicação de moradias não é direito de greve, no meu modo de ver. É exercício ilegal do direito de manifestação. Então, ele precisaria ser regulado em lei, recomendar-se-ia que ele fosse regulado em lei e que houvesse um espaço dedicado ao exercício desta modalidade de reivindicação. Porque senão a vida de uma cidade como a grande São Paulo, que tem 17 milhões de habitantes, por exemplo, se tornaria um verdadeiro inferno e que não tem chance de evoluir nos seus trabalhos normais. E, sem contar outras questões, alguém que precisa se dirigir a um hospital,
alguém que esteja doente, que precise de se locomover para uma consulta médica ou para o exercício de uma atividade relevante. Todas as atividades são relevantes, mas eu estou colocando no topo delas. Por exemplo, um caso de doença, o caso de uma ambulância que não consegue passar, não é? Qual o direito que alguém tem de transformar uma avenida em inviável ao tráfego? Aí me parece que não é nem abuso de direito, é uma ilegalidade em si, e que o governo deveria, e agora para encerrar, deveria se legislar punindo esse tipo de atuação. Perfeitamente, doutor Nelson. Encerramos o segundo bloco, vamos para mais um intervalo e voltamos com o doutor Nelson Nazário. Voltamos com o encerramento do programa Fintech TV. Dr. Nelson, gostaria de ouvir as suas considerações finais e a sua síntese do nosso debate. Pois não, Tatiana. Eu gostaria de dizer o seguinte: o exercício das liberdades individuais e das liberdades coletivas são direitos que não são absolutos. Eles têm que estar circunscritos à defesa dos direitos de outras pessoas, de terceiras pessoas e da população em geral. Isso é o que informa o espírito republicano de uma democracia moderna, como é a democracia brasileira. A democracia brasileira é uma democracia que está estruturada, em especial a partir da Constituição de 1988, na defesa dos direitos coletivos e individuais. Porém, eu gostaria de repetir: exercício de direito coletivo, exercício de direito individual corresponde ao exercício de regras que são veiculadas à ordem. É preciso que haja ordem. Não podemos ceder à violência. Isso é uma tendência que nós estamos vendo por certos grupos, felizmente minoritários, que instigam a depredação, ao vandalismo, à destruição da propriedade privada, o que é inviável para que nós possamos conviver num espírito republicano, numa democracia igualitária, na expressão de Santo Tomás de Aquino, que disse: dar a cada um o que lhe é devido segundo o critério de uma certa igualdade. O que é este critério de uma certa igualdade? Equivale a respeitar
a estrutura dos direitos das pessoas e das coletividades. Se não for assim, nós estaremos dando ensejo ao crescimento de conflitos que não seriam conflitos de natureza trabalhista. Os conflitos, quando decorrem do exercício de direito de greve, são paralisações de serviços e devem ser reivindicatórios. Não podem ser baseados na violência e no egoísmo da parte daqueles que reivindicam direitos. Então, eu gostaria de mandar esta mensagem no seguinte sentido: a melhor democracia é a democracia onde todos se submetem ao regime da lei. A função do poder do Estado é a manutenção da lei. Então, a destruição, o vandalismo, as manifestações que impedem que as pessoas se locomovam, elas efetivamente estariam além da estrutura do direito positivo e se encaminharia mais do que ao abuso do direito na expressão da própria Constituição e da lei quando fala no direito de greve. Estaríamos entrando no conflito ilegal, no conflito onde as pessoas estariam estruturando violência, e violência gera violência. Isso não faz parte do espírito do povo brasileiro. Então, eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Sei que a minha mensagem é uma mensagem que pode gerar polêmica para grupos estruturados, mas eu tenho certeza que o exercício dos direitos tem que estar veiculados às normas e aos princípios e aos contornos que estão estabelecidos na Constituição Federal, que tem, e aí eu já digo encerrando, que tem no princípio da igualdade a estrutura dos direitos positivos, todos de primeira geração. Direito igualitário é direito em que as pessoas são tratadas igualmente e que têm possibilidade de crescer, reivindicar, paralisar serviços, mas não paralisar toda a estrutura social. Era isso que eu tinha para dizer. Muito bom, Dr. Nelson. Nós que agradecemos, nós da Fentec TV que agradecemos a presença do senhor. Foi uma honra recebê-lo em nosso programa e esperamos que o senhor volte muitas outras vezes aqui. A vocês, telespectadores, muitíssimo obrigada pela audiência e até o próximo programa.